Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 11 de abril de 2025. Médiuns têm alterações genéticas, mostra estudo coordenado pela USP, parte 2. Ser médium não é necessariamente coisa do outro mundo. Pode estar nos genes, inclusive. É o que sustenta um estudo, que investiga as bases genéticas da mediunidade, publicado pelo Brazilian Journal of Psychiatry, revista científica em que os artigos são revisados por pares acadêmicos. A coordenação ficou a cargo de Wagner Farid Gattas, professor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FIMUSP, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e à frente do Laboratório de Neurociências na Universidade. A pesquisa de campo, realizada entre 2020 e 2021, comparou 54 pessoas identificadas como médiums com 53 parentes de primeiro grau delas, sem nenhuma habilidade do tipo. Umbanda e Espiritismo foram as principais fontes religiosas do grupo. O estudo desvendou alguns genes que estão presentes em médiums, mas não em pessoas que não o são e têm o mesmo background cultural, nutritivo e religioso, diz Gattas. Isso significa que alguns desses genes poderiam estar ligados ao dom da mediunidade. A seleção dos participantes seguiu os seguintes critérios: recrutar médiuns reconhecidos pelo grau de acerto de suas predições, que praticavam pelo menos uma vez por semana mediunidade e que não ganhavam dinheiro com ela, ou seja, não cobravam por consultas. Os resultados revelaram quase 16 mil variantes genéticas encontradas exclusivamente neles, que provavelmente impactam a função de 7.269 genes. Conclui o texto publicado, esses genes surgem como possíveis candidatos para futuras investigações das bases biológicas que permitem experiências espirituais como a mediunidade. Esses genes estão em grande parte ligados ao sistema imunoinflamatório. Um deles, de maneira interessante, está ligado à glândula pineal, que foi tida por muitos filósofos e pesquisadores do passado como a glândula responsável pela conexão entre o cérebro e a mente, afirma o coordenador da pesquisa. Ele frisa, contudo, que essa hipótese precisaria ser confirmada experimentalmente. Coautor do estudo e diretor do NUPES, Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alexander Moreira Almeida justifica a opção por contrastar os médiuns com seus familiares. Se eu pegasse um grupo de controle que fosse uma outra pessoa qualquer, aleatória, poderia ter muita diferença sociocultural, econômica e também da própria genética. Quando a gente pega um parente, vai ter uma genética muito mais parecida e um background sociocultural muito mais próximo. Em 1984, Herculano Pires, em seu livro Mediunidade, Vida e Comunicação, afirmou que a situação atual do problema mediúnico, nesta fase de acelerada transição da vida terrena, exige novos estudos e atualizadas reflexões sobre a mediunidade. As descobertas científicas do nosso tempo, especialmente na física, na psicologia e na biologia, confirmaram decisivamente a teoria espírita da mediunidade, a ponto de interessarem os próprios cientistas soviéticos pela obra do racionalista francês Allan Kardec, segundo as informações procedentes da URSS. As teorias parapsicológicas, confirmadas pelas mais rigorosas experiências de laboratório, pareciam inicialmente contraditar os conceitos espíritas, firmados em meados do século passado e por isso mesmo suspeitos de insuficiência. Todos os fenômenos mediúnicos reduziam-se ao plano mental, a ponto de substituir-se as palavras alma e espírito pela palavra mente. Instituía-se um mentalismo psicofisiológico que ameaçava todas as concepções espiritualistas do homem. Durou pouco essa ameaça.
Após 10 anos de pesquisas repetitivas sobre os fenômenos mais simples, como clarividência e telepatia, outros fenômenos, mais complexos e profundos, impuseram-se a atenção dos cautelosos pesquisadores, que começaram a levantar, sem querer, as pontas do véu de Ísis. Num instante a invasão das áreas universitárias da América e da Europa, com repercussões imediatas nos grandes centros culturais da Ásia, pelos fenômenos de aparições, vidência, manifestações tipológicas e de levitação de objetos sem contato, bem como os de precognição e retrocognição, levaram o professor Joseph Banks Rinne, da Universidade de Duke, EUA, a proclamar com dados experimentais de inegável significação que o pensamento não é físico, o mesmo se aplicando à mente. Rinne se expunha ao temporal de críticas e ironias, expondo a parapsicologia e a excomunhão cultural. Vassiliev, da Universidade de Leningrado, propôs-se a provar o contrário, através de uma série de experiências, mas não o conseguiu. Desencadeou-se então, no mundo, o que a Enciclopédia Britânica chamou de Psychic Boom, uma explosão psíquica mundial. Os fenômenos mediúnicos conseguiram, afinal, a cidadania científica que as academias lhe haviam negado. Parodiando uma expressão de Kardec sobre o hipnotismo, repudiado durante anos pela Academia Francesa, podemos dizer que a mediunidade, não podendo entrar nas academias pela porta da frente, entrou pela porta da cozinha, ou seja, dos laboratórios. O reconhecimento científico da realidade dos fenômenos mediúnicos afetou beneficamente o espiritismo, mas trouxe-lhe também algumas desvantagens. Muitos espíritas se deslumbraram com o fato e julgaram-se capazes, embora sem o necessário preparo, de criticar e reformar Kardec, o vencedor, como se fosse um derrotado. Com isso pulularam as inovações teóricas e práticas no espiritismo, aturdindo particularmente os iniciantes, que afluíram em massa às instituições doutrinárias. O que daí por diante se publicou, em jornais, revistas, folhetos e livros, a pretexto de ensinar espiritismo e mediunidade, foi uma avalanche de pretensões vaidosas e absurdos desmedidos. Por toda parte surgiram os profetas da nova era científico e espírita, além do charlatanismo interesseiro e ganancioso dos professores contrários à doutrina, que se julgavam mais capazes de refutar Rinne do que o veterano Vassiliev. Hoje ainda perduram as confusões a respeito. Afirma-se tudo a respeito da mediunidade, é uma manifestação dos poderes cerebrais do homem, esse computador natural que pode programar o mundo, é uma eclosão dos resíduos animais de percepção sem controle de órgãos sensoriais específicos, é uma energia ainda desconhecida do córtex cerebral, mas evidentemente física. Vassiliev, é um despertar de novas energias psicobiológicas do homem. No limiar da era cósmica, é o produto do inconsciente excitado, é uma forma ainda não estudada da sugestão hipnótica. Ninguém se lembra da explicação simples e clara de Kardec, é uma faculdade humana. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de abril de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.